O exemplo é de um trocador de calor, né? Os trocadores de calor são bastante utilizados na indústria, né? Normalmente, se a gente tem uma corrente fria, a gente quer que esquente, tem uma corrente quente, quer que esfrie. Normalmente a gente tem muito trocador de calor nas indústrias, né? E basicamente o sistema usado, né, é o sistema de contracorrente, né? O que eu quis apresentar aqui, né? A gente tem um fluido quente e um fluido frio, né? E normalmente o que se faz, né, na indústria é o chamado trocador de calor em contracorrente, ou seja, o fluido frio ele não vai encontrar o fluido na maior temperatura, que seria o segundo caso, né, em concorrente. Os dois entram como estão no trocador de calor e começa a trocar calor. O que vai acontecer aqui é que a tendência é eles ficarem com a mesma temperatura no fim, né? E ter um rendimento menor do que se a gente colocar o fluido frio em contato com a saída do fluido quente, né? E o fluido quente natural em contato com a saída do fluido frio, né? Então, a gente tem aqui eu inverti as flechas, ó. Se aqui é uma temperatura, né, nós teríamos ao contrário. O fluido quente começa em alta temperatura e cai a temperatura. Bom, e a eficiência é maior, né? A gente vai conseguir aquecer mais o quente e resfriar mais o frio do que se a gente tivesse, né, em concorrente, um fluxo concorrente com os dois tendendo à mesma temperatura, né? Seria uma temperatura média. Aqui, o fluido quente sai com quase a temperatura de entrada do fluido frio, né? Contrário, né? Bom, é muito comum também, chamado, na indústria, muitas vezes acontece, chamado corrente cruzada, né? Que seria, por exemplo, a gente tem um fluido que quer resfriar e usar, por exemplo, água gelada, ou, né, colocando gelo sempre, em todo o percurso ele vai estar em contato com aquela água naquela mesma temperatura, né? Por exemplo, né? Ou, sei lá, um gás que aqueça, um refrigerante, né? Depende do sistema. Mas, ou seja, a gente vai precisar de uma quantidade muito grande, né, desse fluido refrigerante ou que vai aquecer, para então não é econômico, né? Normalmente numa indústria pequena, se faz uma coisa assim mais embatelada, né? Coloca em contato com aquele fluido e espera, né, renovar e tal, mas não é tão eficiente quanto um trocador de calor em contracorrente, né? Então, existe trocadores de calor de vários tipos, né? Aqui a gente está falando de um trocador de calor tubular, né? É um tubo que os fluidos não vão entrar em contato, né? Um fluido externo vai entrar por aqui, sair por aqui, o fluido interno entra pelo tubo, né, e sai do outro lado, né? Então, eles vão trocar calor, né? É interessante que essa superfície seja bastante permeável ao calor, né, diatérmica, e que, né, esse comprimento desse tubo é que vai determinar o, o, o que vai acontecer aqui, né? Qual a saída, qual a condição de saída, qual a condição de saída de cada um dos fluidos, né? Bom, eu vou passar para a folha e nós vamos tentar resolver o problema
do trocador de calor. Então, eu coloquei aqui para chamar bastante atenção, né? Se a gente fizer uma superfície de contorno em torno de todo o sistema, nós não vamos ter, não vamos ter muita vantagem, né? Porque, na verdade, o que nós teríamos é um balanço de massa, mas o balanço de massa é separado para os dois sistemas, né? Então, não teria nenhuma vantagem fazer isso, mas... Porque, no caso aqui, né, a corrente que entra é a mesma que sai no fluido frio, e do fluido quente é a mesma coisa, né? Aqui, nesse exemplo, nós estamos resfriando a água, né, com um refrigerante. Então, o fluido frio é o refrigerante e o fluido quente é a água. É muito comum em, em indústrias, né, que tem um circuito fechado de água, que aquela água seja especialmente tratada, que seja uma água mais pura, e ela tem que ser resfriada, provavelmente, né, para voltar para o sistema. E aí se usa uma água mais comum num trocador de calor, né, uma água que capta do rio e consegue devolver numa temperatura para o rio, né, numa temperatura ainda aceitável, né? Se não, utilizar então um fluxo de água de refrigeração aberto, né? Ele recebe e volta da retirada. Enquanto que a água fechada, né, a água tratada, vai ser resfriada. Bom, então, eu já até coloquei separado aqui as equações, né? Nós vamos separar os dois sistemas. Nós vamos fazer, por exemplo, o fluido frio vai ter essa superfície, esse volume de controle, né? Entrada mais saída, entrada e saída, com a mesma massa. Então, a gente já sabe, né, que nos dois casos só tem uma entrada e uma saída, nos dois casos só tem uma massa entrando e uma massa saindo, não vai ter mais de uma. E aqui no nosso caso, nós não vamos ter influência da energia potencial, né? E não vamos ter influência das velocidades. Isso porque em cada um dos tubos, né, o diâmetro é o mesmo. Quantidade, né, a vazão, nós vamos ter o mesmo diâmetro. Nesse caso aqui, ó, não tem nenhuma peça móvel, né, o que acontece é que não vai produzir nenhum trabalho. Então, nos dois casos, nós temos trabalho igual a zero, né? Então, as equações vão ficar bastante simplificadas, né? Que dá para o fluido quente é a massa vezes a diferença de entalpias, e para o fluido frio, a mesma coisa. Ah, não, opa, faltou só o calor, né? A taxa de calor trocado. E para o fluido frio, a massa de fluido frio vezes a diferença de entalpia mais o calor. E aqui tem um detalhe, né? Uma das correntes está recebendo calor, a outra está fornecendo calor. Isso significa que, né, os sinais são contrários, né? Nós só vamos precisar
da equação, de uma das equações, né? Porque ele só pede a quantidade de calor trocado, né? E a gente tem a massa. A gente vai saber quanto calor. Vamos calcular aqui para esse fluido que a gente tem, que é, então, calor vai ser a massa, entalpia de entrada menos entalpia da saída. A gente sabe a massa, 2,5 quilogramas por segundo. E a gente pode usar a entalpia da água, né, do CAT, né, mas a gente pode usar também a variação de entalpia em função da diferença de temperatura, né, que é o calor, a pressão constante, né, essa variação vai ser o C delta T. Então, a gente só com o C da água, a gente consegue calcular o delta H. Então, aqui nós vamos ter o C da água, 4,184 joules por grama por Kelvin, né? Vezes a variação de temperatura, que deu 15 graus Celsius. 15 graus Celsius. Como é delta, a gente consegue simplificar delta, né? Aqui nós vamos ter, então, 1.000 gramas é 1 quilograma. Simplifica grama e simplifica quilograma, nós vamos ter joule por segundo, menos que a temperatura, o delta T foi temperatura de entrada menos temperatura de saída, tá certo, positivo. Então, esse nosso delta Q vai ser negativo, delta Q do taxa de calor, 2,5, 2,5 vezes 4,184 vezes 15 e vezes 1.000. Então, a taxa de calor trocada vai ser 156.900 joules por segundo, que é watts, né? Ou 156,9 quilowatts. E é isso que ele pergunta, né? Qual a taxa de transferência de calor para o fluido refrigerante? Ou seja, para o fluido refrigerante, o Q vai ser 156,9 quilowatts positivo, porque ele está recebendo esse calor, né? O fluido quente está perdendo calor, a taxa é negativa, e o fluido frio está ganhando calor. A temperatura dele, aqui no fluido quente, desce, né? A temperatura do fluido do refrigerante vai aumentar, a entrada vai ser menor que a saída, certo? Então, é isso aí.